Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Adriana, professora de Filosofia do Ensino Médio. Trabalho com a rede estadual regular nesse estado do Rio de Janeiro e irei apresentar a mesa aqui para vocês. Sou integrante, componente desse grupo de estudos, o GESTA. A apresentação primeira será do nosso coordenador do grupo de estudos, o professor Paulo Faitani. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, para contextualizar essa mesa redonda com relação à mística no medievo, é apresentar o ponto de partida que é o pensamento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um autor muito profícuo, produziu muitas obras, embora tenha vivido pouco tempo. Ou seja, ele nasceu em 1225, morreu em 1274, portanto morreu com 49 anos completos. Ao todo, se lhe atribui mais de 100 títulos, obras. Então ele escreveu sobre muitos assuntos, indo da filosofia à teologia. Mas, claro, dentro do contexto do século XIII, todas as obras que ele produziu, procurava relacionar a razão e a fé. Então, ele comentou as obras biológicas, físicas, metafísicas, lógicas de Aristóteles. Aristóteles, lá no século IV a.C. Então, o século XIII representa o ápice de todo um desenvolvimento histórico, filosófico e das ciências da antiguidade. É bom recordar que alguns séculos anteriores ao de Tomás de Aquino, nós temos a presença da filosofia islâmica, que traz não só a medicina, riquezas para a medicina, para a filosofia, mas também para a religião, e também a riqueza do pensamento judaico, todos se encontrando 2 séculos antes de Tomás de Aquino. E toda essa riqueza científica, filosófica, teológica, ao longo de 2 séculos, do século X ao século XII, finalzinho do século XII, terá o cume, todo o seu ápice de desenvolvimento no século XIII, com a fundação das universidades, um pouquinho mais adiante a fundação dos hospitais, a fundação de centro de pesquisa separado das universidades. Tomás de Aquino, então, nasce nesse meio intelectual intenso, em que tem que dialogar com o mundo, com o que o mundo apresenta, a ciência do seu tempo, as religiões que ladeiam o cristianismo, como o islamismo e o judaísmo. Ele não leva isso em indiferença, é preciso saber o que eles estão dizendo, o que se aproxima e o que se distancia. Isso é o que nós chamamos de diálogo interreligioso. Ele é um dos primeiros a fazer isso, procurar escutar e saber o que há para ser dito pelas outras religiões. Também fez isso com as ciências, procurando entender as obras científicas de Aristóteles, que haviam sido apresentadas ao medievo. Quer dizer, Aristóteles, século IV a.C., é apresentado à Idade Média já no século XI, XII, XIII. Portanto, há um lapso aí em que Aristóteles não é conhecido no Ocidente. Podemos dizer que só 8 séculos que Aristóteles é conhecido no Ocidente, mas já o era conhecido, lá no Oriente. Por qual filosofia? Por qual corrente? Os islâmicos. Então, Tomás de Aquino, quando nasce em 1225, a todo vapor está sendo encontrado a ciência com a filosofia e a teologia. E ele tenta, num discurso lógico, ou seja, coerente, busca harmonizar essas coisas, todas essas ideias, sem colocá-las em conflito, buscando um modo de explicar que se pode dizer uma mesma verdade de diferentes modos sem cair em contradição. Então, a preocupação dele é mostrar o que há efetivamente de não contraditório em coisas aparentemente que se distanciam entre si: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, a filosofia e a teologia. E ele então vai tomar como base fundamental tentar conciliar a razão com a fé e mostrar que não é necessariamente contraditório
estabelecer uma relação entre razão e fé. Isso é o essencial de Tomás de Aquino, ou seja, ele desenvolve um pensamento filosófico, teológico, que não deixa de dialogar com o mundo, ou seja, com as ciências, com os homens do seu tempo, com as religiões dos homens do seu tempo, e nem com Deus. E é aí então que ele desenvolve, dentro de uma relação entre metafísica e teologia, uma visão mística. Desenvolve uma mística. O que é metafísica? Metafísica foi uma ciência fundada por Aristóteles, lá no século IV, que significa estudar as coisas para além da física. Ou seja, não é considerar o fictício ou utópico. É considerar que há realidades que podem ser estudadas, mas que não necessariamente sejam materiais. Então ele vai se preocupar em estudar se existem seres espirituais e se é possível a existência de um Deus. Na verdade, isso não é uma invenção de Tomás de Aquino. Isso foi desenvolvido pelo próprio Aristóteles nos seus 14 livros da metafísica. Os 10 primeiros livros, Aristóteles vai tentando desenvolver conceitos para explicar a realidade. E quando ele chega à síntese desses conceitos, no livro 7º, no 8 ele começa a aplicar, finaliza no 10. E aí pergunta, será que é possível a existência de seres inteligentes, não extraterrestres, mas seres inteligentes, mais inteligentes que os seres humanos, tá? Aí ele vai desenvolver uma argumentação. E por fim ele pergunta, será que é possível a existência de um Deus, que não seja um Deus mitológico, mas que seja um Deus, um motor imóvel, causa primeira, que são as vias, assim ditas, provas da existência de Deus em Aristóteles. Assim também se estabelece uma aproximação, tá, de Tomás e de Aristóteles. O seu interlocutor não é um padre da igreja, um santo, mas é um filósofo dito na Idade Média como filósofo pagão. A grande referência que ele faz, então, à filosofia, à metafísica, é a de Aristóteles. Resgatando, então, a metafísica de Aristóteles, ele coloca a metafísica como base de uma teologia. Ou seja, além da metafísica e da lógica, a lógica é a ciência que nos ensina a pensar ordenando os conceitos, evitando as contradições, evitando os equívocos, aprimorar a forma de pensar, para então poder falar das coisas sobre as quais ele quer falar, sobre Deus, o mundo e as ciências. Quando ele aplica a lógica e a metafísica na teologia, mais e mais ele vai se aprofundando naquilo que nós podemos dizer que é a mística. O que é a mística? Eu vou dar uma definição quase que literal dele mesmo. A mística é o conhecimento das coisas ocultas de Deus, que nos são reveladas. Então, o místico é aquele que, de alguma maneira, procura saber quais são as coisas, as ideias que são ocultas aos homens. Portanto, mistério, da mística e mistério tem uma relação, ou seja, que não são conhecidas naturalmente pela inteligência, mas que Deus pode dar ao homem, a uma mulher, como veremos o caso da Hildegard von Bingen, que por revelações e iluminações, tem acesso a conhecimentos, e estes conhecimentos que ela tem não contradizem ao conhecimento da realidade. E aí nós estamos falando de uma coisa muito interessante, que é o fato, no caso, por exemplo, da Hildegard von Bingen, de ser uma mulher analfabeta, que vive dentro de um monastério e consegue, pela iluminação, dizer verdades com relação à ciência, com relação ao mundo, com relação ao homem, com relação à religião, sem ter acesso a esse mundo de ciência, sem sequer saber escrever. Então, é uma parte da
digamos assim, ciências humanas, a mística e a ascese, que ainda no Ocidente não se estuda profundamente. Não obstante, dentro do hinduísmo, tá? Dentro das filosofias sino-tibetanas, a mística e a ascese são profundamente estudadas. É claro que com as suas diferenças com relação à mística ocidental, que predomina a mística cristã. Então, a mística, só para reforçar, a palavra mística ocorre muitas vezes na obra de Tomás de Aquino, muitas vezes. Tá? E o que ela se refere? Ao revelado, ao secreto, ao oculto, ao que excede ao nosso intelecto e que nos leva à contemplação dessas ideias. Não raro nesse período, dado que as ciências não eram tão separadas, o filósofo, tá? Não é necessariamente um filósofo de profissão, ele pode ser um biólogo, mas ele leva o nome de filósofo. No século XIII existe a Universidade de Paris. Na Universidade de Paris são 3 cursos: filosofia, teologia e artes liberais. Nestes 3 cursos era obrigatório estudar filosofia, a lógica para aprender a pensar e expressar o pensamento, a ética para aprender a saber qual é o comportamento adequado que se deve ter na vida social, acadêmica, tá? A metafísica para entender a possibilidade de existência de realidades que transcendem o material e o sensível, né? E nós que vivemos numa sociedade tão tecnicista, mecanicista, às vezes esquecemos que estas realidades transcendentes são tão imanentes em nossa vida que não nos damos conta. Por exemplo, o sentimento humano, qualquer um dos nossos sentimentos, ira, paixão, ódio, a gente não tem como medir isso, né? Com um relógio, com uma fita métrica. O amor, como é que a gente vai medir isso? Então, há realidades que nós estudamos que se encontram num grau de abstração superior à das realidades físicas, tá? Cuja consideração nos leva a pensar que existem outras coisas a serem estudadas para além das coisas físicas. Por exemplo, a matemática, que todos nós gostamos, né? Estatística, por exemplo. Não é uma abstração aquelas fórmulas? Os números. Quem consegue pegar o número 1 voando aí? Não existe o número 1 voando. É uma abstração. A metafísica é o 3º grau de abstração. Por exemplo, existe o primeiro, que é olhar para essa cadeira e ter a imagem dela em mim e fazer um conceito. O segundo é eu fazer uma representação dessa cadeira, dizer que ela é uma. Isso já é uma abstração. E depois eu elaborar um conceito mais universal ainda, que é o conceito de cadeira, de tal maneira que, se eu for para a Alemanha e falar cadeira em alemão, o alemão vai saber o que é cadeira sem precisar conhecer a língua portuguesa e sem precisar saber qual é a cadeira que eu pensei e tenho em minha imagem. Então, é abstração. Eu abstraio da materialidade. Nesse sentido, então, a mística, tá, é ainda algo superior a essa 3ª abstração. Por quê? Porque na mística, o dado, o conhecimento, tá, transcende a inteligência e é revelado ao homem. Na metafísica, é o homem que busca. Então, há um momento em que o metafísico na Idade Média, de tanto buscar compreender a Deus, chega no momento em que começa a contemplar aquelas coisas que ele conseguiu, por seu próprio esforço natural, alcançar, mas também recebe algumas coisas a mais. Tá? Recebe algumas coisas a mais. Então, há a mística islâmica, a mística judaica e a mística cristã, né? Então, dentro desse programa do GESTA, Grupo de Estudos Santo Tomás de Aquino, que desenvolvemos nesse 2º semestre, nós procuramos refletir o exemplo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, portanto, então, desenvolve um grande trabalho de mística, tá?
e acaba influenciando escolas posteriores. Mas escolhemos 2 casos para analisar aqui, além de Tomás de Aquino. E vamos então contextualizar rapidamente de São Boaventura. Boaventura é contemporâneo de Tomás de Aquino. Nasceu 1 ano depois de Tomás de Aquino, mas morreu em 1274. Então, 1226, se eu não me engano, alguns colocam 1224, mas eu acho que é 24, né, Fernanda? É, 17 a 24. Então, vamos colocar aí uma média que, de qualquer forma, ele seria 1 ano ou 2 anos mais velho que Tomás de Aquino. Ele se dedicou plenamente à teologia. Então, desenvolve uma mística baseada só no dado de fé. Tomás de Aquino desenvolve uma mística conciliando o dado de fé com o dado da razão, porque ele se apoia na metafísica. Tá? Então, são místicas que se distinguem quanto ao método. Um fica só no dado de fé e o outro no dado de fé conciliado com a razão. Coisas que transcendem a nossa inteligência, mas que não é contrária à nossa inteligência acedê-las, conhecê-las, desde que Deus permita que você as conheça. Então, no caso da Hildegard von Bingen, a aproximação que teria com Tomás de Aquino é a seguinte: Tomás de Aquino não a cita, e obviamente, porque seria a cronologia dizer que ela o conhecesse, mas o fato é que quando ele escreve um tratado sobre a profecia, tá? Sobre a profecia, ele descreve também de um modo bastante interessante, o perfil da obra, que se chama Esquivias, que a Maria falará, da obra da Hildegard von Bingen. Em outras palavras, ela escreve uma obra tendo iluminações, tá ok? Tomás de Aquino, 2 séculos depois, descreve o que é profecia. E quando ele descreve o que é profecia, nós vemos aí uma ponte. Parece que ele conhece o conteúdo da obra dela, porque o que ele está falando, né, se encaixa. Quer dizer, ele tem o dom da sabedoria de explicar o que é profecia. E ela tem o dom da profecia, sem ter a sabedoria que ele teve enquanto foi doutor em teologia. Entende? Então ele explica a profecia, mas quem a tem como um dom próprio é a Hildegard von Bingen. Então é bom que fica bastante assim distinguido o modo como é relacionado Tomás de Aquino com a Hildegard von Bingen. O Boaventura fez isso só com a teologia. Então são 3 casos diferentes. Uma mística que tem o dom da profecia, tá? Um místico que se preparou intelectualmente para se receber esses dons, e um outro que se dedica sobretudo à teologia e escreve obras sobre a mística. Então era essa a mensagem para contextualizar Tomás, Boaventura e Hildegard. Eu agradeço e passo a palavra agora para a Fernanda que nos falará sobre São Boaventura. Bom dia. Vou então dar uma contextualização do Senhor. São Boaventura nasceu por volta, mas nos livros que eu pesquisei, a variação é de 1217 até 1224. Então, é muito preciso. Ele nasceu na Itália, faleceu no ano de 1274. Estudou filosofia na Universidade de Paris, em 1236 e 38, e ingressou na Ordem Franciscana aos 25 anos. Teve como mestre Alexandre de Ramos. E ele escreveu bastante obras, teve no total, mais ou menos também, pelo que eu pude notar nos livros, foram 65 obras. Dentre elas, eu escolhi o itinerário realmente para Deus, que é uma obra de mística, que vai falar como, nessa obra, toda a filosofia, para misturar toda a filosofia de São Boaventura, junto com a teologia. Eu fiz uma análise, não só da obra, mas também da filosofia de São Boaventura, a partir dessa. São Boaventura inspira-se na tradição platônica agostiniana, da qual ele formula a teoria das ideias e o conceito geral de dependência do mundo em relação a Deus. Então, São Boaventura, ele
das ideias, e o que se tem no mundo aqui é como se fosse imagem das ideias. Porém, São Boaventura vai falar que essas ideias estão em Deus. Tá? Tem uma diferença entre Platão. Ele vai pegar a teoria de Platão para você, ele vai colocar um pouco da sua filosofia, da sua humanidade. Ele funde estes termos em um pensamento orientado em sentido místico, no qual a fé tem preeminência e a razão é instrumento da fé. Então, como o professor mesmo disse, a mística, cada místico não tem uma determinada regra para você ser um místico. Então, São Boaventura, ele usa a filosofia e a razão, a ciência, como um instrumento para alcançar a mística. A posição que o Boaventura defende em relação ao conhecimento, particularmente em relação ao saber filosófico, consiste em que este, por mais elevado que seja, é fonte de erros, se detém no olhar em si mesmo, e não dirige para o saber mais alto, ou seja, teológico místico. Ele não é contra a filosofia, mas ele é contra uma filosofia que se entra em si mesmo. Ele acha que a filosofia tem que ser um olhar para Deus. Ele vai fazer uma filosofia. Então, São Boaventura não é contra a filosofia em geral, mas sim contra aquela filosofia que é incapaz de captar a tensão entre finito e infinito, homem e Deus. O problema que Boaventura ressalta é o de distinguir uma filosofia cristã de uma filosofia não cristã. Ele é como um saber autossuficiente. Que se autoexplica. Para ele, o saber não pode ser independente de Deus. O saber precisa captar um signo dele, que é tipo como se fosse pegadas de Deus, mas como se fossem marcas de Deus. Ele acha que Deus, por criar o mundo, ele é responsável por toda a criação, ele deixou marcas de sua criação no mundo. E essas marcas o homem pode alcançar. E ele deve buscar essas marcas para poder chegar a Deus. O mundo é um sistema de correspondências ordenadas, como uma teia de significados e relações alusivas a Deus, uno e trino. Como consequência, ele vê o homem como um inquieto peregrino do absoluto tripessoal. Ele também vai assim, ele, lógico, considera Deus uno e trino, mas essa trindade também se vê no mundo. Se vê refletindo Deus está refletindo no mundo o tempo todo. Ele vai ressaltar bem cada trindade. Os exercícios da razão são louváveis quando nos levam a conhecer no mundo e em nós os germes adivinhos, os germes adivinhos de Deus, que mais tarde a mística e a teologia levam à maturação. Então, nessa Boaventura, ele vai fazer toda a filosofia que está determinada por essa criação de Deus, e a mística vai vir mais tarde para poder aperfeiçoar esse conhecimento. A ciência que São Boaventura busca deve conter o esforço da meditácio, que culminará na consumação, e a visão reativa. Ou seja, tal ciência buscada é um caminho para outras ciências, constituídas pela mística e pela teologia. A filosofia, nesse contexto, para Boaventura, será como se fosse um prólogo, uma introdução e um instrumento para chegar até Deus. Então, toda a filosofia estará permeada pela questão da criação. E ele vai tentar, dentro da filosofia dele, ele vai dar respaldo a essa teoria. E como ele vai dar respaldo a isso? Pelo exemplarismo. O exemplarismo é como assim, em Deus encontram-se as ideias, ou seja, os modelos, as similitudes das coisas, das mais humildes. Nesse caso, as coisas não procedem de Deus por uma emanação inconsciente e necessária, como é em Platão. Em Platão, as coisas emanam do mundo das ideias de uma forma necessária e é inconsciente. Elas simplesmente emanam do mundo das ideias. Para São Boaventura, não. Para São Boaventura, essas ideias perfeitas estão em Deus e elas são emanadas livremente, porque Deus quis, Deus desejou que essas ideias fossem emanadas. Sendo assim, a vida é como se fosse um livro, onde reluz a Trindade que criou segundo o seu triplo grau de expressão. Então, assim, essa criação de Deus, ela vai refletir
até a Trindade mesmo. Deus criou em 3 graus de conhecimento, né? Ou seja, ele vai chamar o primeiro modo de vestígio, que são as criaturas irracionais. Daí, em modo de imagem, que são as criaturas intelectuais, e em modo de semelhança, que são as criaturas deiformes, os anjos seriam. Sendo assim, na própria universalidade criada, há uma escada onde se pode subir do grau mais baixo até Deus, né, o mais elevado. Se algumas coisas são vestígios, outras imagens e outras semelhanças, é necessário que o homem, para alcançar seu destino, que é Deus, proceda através desses graus, partindo do mundo corpóreo, que está fora de nós, e entrando no espírito, que é a imagem de Deus, e caminhando para a realidade eterna, que nos transcende. Desse modo, a especulação torna-se um itinerário da mente para Deus. Ou seja, é uma viagem mística em direção a Deus. E essa viagem mística, ela começa na filosofia, na ciência. Com sua maneira de ver a especulação, a busca do conhecimento da realidade, Boaventura atrela sua teoria do exemplarismo com a dos sinais analógicos do divino. Ou seja, ele atrela esse exemplarismo dará respaldo a ele para a teoria signum Dei, que são as pegadas, as marcas que Deus deixa, né, Assim podemos dizer que São Boaventura percebe o vínculo sacral do mundo e o caminho ascensional do homem. Desse modo, a filosofia de São Boaventura distingue, porém não separa, Deus do mundo. Ele distingue, faz essa distinção exatamente para não profanar Deus. E as raciones seminales, né, que vai estar atrelada também com a teoria do exemplarismo. Com essa tese das raciones seminales, São Boaventura quer dizer que Deus já emitiu na matéria os germes do que constituirá a natureza que vai surgir. Então, assim, ele não defende uma matéria informe. Ele defende que Deus colocou uma forma na matéria, não a sua forma completa, já a sua forma final, mas já tem ali, é como se fosse seminales, gente, mente que vai, com o tempo, ela vai crescer, vai se desenvolver, né? Ou seja, a matéria jamais existiu completamente informe, mas também não foi criada com todas as formas atualmente existentes. Ela evolui através de diferenciações graduais. Então, ela vai passando por graus até chegar à sua, né, forma final. Ao afirmar que Deus pôs na matéria germes de seu desenvolvimento futuro, Boaventura quer acentuar a ação divina e diminuir, porém, sem suprimir, a ação natural. Nessa perspectiva de cosmos, a filosofia de São Boaventura tem uma pequena diferença da filosofia de Tomás de Aquino, né? Aí é porque muitos estudiosos fazem, como São Tomás de Aquino foi contemporâneo a São Boaventura, então dá para pegar a filosofia desses dois filósofos e ver as diferenças em que elas se aproximam e no que elas se afastam. Esse é um ponto de que a filosofia de Boaventura vai afastar de Tomás de Aquino. Então, dessa maneira, graças ao exemplarismo e às raciones seminales, o mundo apresenta um grupo de sinais, pegadas, que se apresentam como vestígios, imagens e semelhanças de Deus. Estes sinais analógicos de Deus, espalhados no mundo, podem ser seguidos pelo homem como um itinerário. Todavia, a condição para que isso aconteça é a de não perder o sentido da sacralidade do mundo. Então, como o mundo está cheio de sinais, pegadas divinas, porque foi ele que o criou, o homem ele pode, a partir desses sinais, dessas pegadas, ele pode, como se fosse um caminho gradual, partir das imagens, indo gradualmente até chegar ao ponto mais alto, né, que é o conhecimento divino. Também podemos perceber que a tese de São Boaventura sobre o conhecimento pretende destacar que o contato com o objeto implica simultaneamente em uma percepção confusa do modelo divino. Então, São Boaventura ele acredita que, como tudo é criação de Deus, tudo tem um sopro divino, uma semente que Deus colocou ali
né, para poder chegar à sua forma final. Então, ele acredita que todo contato que a gente tem com as coisas, com o universo, seria um contato confuso na nossa cabeça, porque não está terminado, e muitos não são a forma perfeita, né, de Deus. Então, a gente tem um conhecimento confuso de Deus, por isso. Como homem, as coisas são singulares e contingentes, e por si mesmas não pode funcionar como fundamento da universalidade e necessidade dos conhecimentos intelectuais. São Boaventura, ele vai distinguir o conhecimento sensível. Há uma diferença entre o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual, ele transcende os sentidos, né? Ele é mais abrangente. E essa universalidade, essa necessidade, também vai haver uma necessidade de conhecer o universal, ela não pode se dar pelo que é contingente e singular, não pode se dar em si mesmo. Sendo assim, o fundamento só pode ser uma luz divina, que permite a vinculação do infinito com os exemplares divinos. São Boaventura tinha convicção de que as coisas geram conhecimentos imutáveis, porém, somente quando estão relacionadas com os exemplares divinos. Por isso, o conhecimento implica em nós a copresença de Deus e das coisas. Por exemplo, a gente só tem noção do infinito se a gente percebe o finito. Então, aí ele vai jogar sempre com isso. Resumindo, o fundamento de todo o nosso conhecimento intelectivo está no conceito de ser, que para nosso espírito é a irradiação do ser absoluto, no qual estão as ideias eternas de todos os entes. Todavia, o homem não tem ideia clara dessa realidade inteligível, mas apenas uma ideia confusa, porque é uma irradiação de Deus, ou ainda o sinal de sua presença em nós. Então, eu fiz um esqueminha aqui para facilitar. Né, Deus está presente e operante em todo o cognoscivo, em todo o nosso cognoscivo, e, portanto, não há necessidade de demonstrar a sua existência, mas basta mostrar a sua presença em nossa interioridade e no mundo, né? Deus é como um artista que cria e, portanto, tem um projeto racional que se exprime nas ideias. E essa criação se realiza de duas formas. Pelas razões seminais, que é a criação parte de um estado de caos por meio de diferenciações graduais, mas isso implica que na matéria exista uma forma intrínseca, aí colocada por Deus desde o início e que está como uma semente, se desenvolvendo no tempo. E pelo exemplarismo. Deus se serve das ideias de sua mente como projeto exemplar do mundo que cria. E o criado, né? Porque tudo isso aqui culmina para algo que está sendo criado. Então, o criado é sinal de Deus em vários níveis, como vestígio para os entes sensíveis, como imagem para o homem, como semelhança para entes deiformes. O mundo é, portanto, uma escada que permite ao homem ascender até Deus. E o que é o homem dentro disso tudo? Essa intuição que o homem tem de Deus, ela ocorre por uma iluminação, entende? Aí em graus maiores, menores. Essa obra, o Itinerário da Mente para Deus, ele vai... São Boaventura ali vai descrever os passos, né, que é necessário ao homem de chegar até Deus, da mente do homem chegar até Deus. Né? Foi uma visão que São Boaventura teve, ele se retirou para um momento de oração, né, estar mais perto de Deus, e ele teve uma visão, e nessa visão vão ser 6 passos, até onde o homem vai, como se fosse degraus, vai subindo até alcançar o conhecimento do divino. Ele acha que isso é possível, né? Bom, ele também vai... Esse conhecimento, essa ascensão, vai acontecer sobre esses 3 aspectos, né? Que são os aspectos do vestígio, da imagem e da semelhança. Então, esses 6 passos que ele vai descrever nos capítulos, que são 7 da obra, ele vai culminar, ele vai passar pelo vestígio, né, pela imagem, semelhança, e ele vai culminar no conhecimento divino, na contemplação de Deus, né, que vai ser uma iluminação. Bom, essa é a filosofia de São Boaventura, né, misturada com teologia, mística, é mais ou menos isso o pensamento dele.
palavra agora a nossa também extensionista Maria Irineide Peixoto, que vai falar da mística em Hildegard von Bingen. Bom dia a todos. Bem, a minha não é filósofa propriamente dita e nem teóloga, mas ela na prática ele exerceu todas essas funções, né? Hildegard nasceu em 1098 no Condado do Palatinado, em Bermersheim. Então, ela é a 10ª filha do casal Mestilde e Hildebert. Ela, aos 8 anos, foi levada para o mosteiro de Dúplice de Disibodenberg para ser educada pela monja Iuta. Então, ela lá aprendeu alguns rudimentos da gramática latina, porque ainda a língua alemã não era assim, uma língua formada, propriamente dita. Mas é óbvio que existia um dialeto que se falava lá, né, no germânico antigo. Então, aos 12 anos, aos 15, mais ou menos, aos 12, as meninas, normalmente, que eram levadas a esses monastérios para serem educadas, elas retornam para casa porque já está na época do casamento. Ela não quer voltar, então, e toma o hábito como uma monja beneditina. A partir de então, ela vai desenvolver o seu trabalho, né, ao longo desse período, de forma assim, um pouco... Não é sistemático, porque, ao longo de toda a vida dela, ela já tinha visões a respeito de coisas que ela desconhecia. Então, ela começa efetivamente a escrever a obra dela em 1141, com a ajuda do monge Volmar, que é o seu secretário, que é quem redige mesmo a obra, o manuscrito, mas, assim, voltado aos olhos dela, e ela está ali juntinho, verificando se o que ele está escrevendo, de fato, é o que ela que ela teve na revelação. Eu vou falar apenas alguns, por exemplo, das obras dela, porque, além do livro Esquivias, que é o primeiro livro que ela escreve, ela tem algumas outras obras que são de extrema importância no século XII. Só um momento que aqui fica... Esse livro Esquivias aqui, ele divide em 3 livros, né? É uma obra dividida em 3 livros. Então, o primeiro... Todas essas visões que ela teve têm iluminuras respectivas. E, em cada uma dessas, ela tem a visão, o que ela recebe, e ela descreve ela relata o que vê, e depois explica à medida que os passos da revelação. Então, no primeiro livro, apresenta o mistério do reino de Deus. No segundo, refere-se à salvação e à Trindade. E no terceiro capítulo, ela resgata um pouco desses dois, mas aprofunda dentro das práticas da virtude que o homem deverá tomar para que essa salvação realmente se efetive, né? Além desse livro, Esquivias, ela escreveu o Livro dos Méritos da Vida, que, em latim, Liber Vitae Meritorum, que foi em 1163. Também tem um cunho teológico, mas não tão sistemático como o Aquino e o São Boaventura, que tinham estudado em universidades. Ela só teve apenas uma educação bem rudimentar, né? E escreveu um outro, que é o Liber Divinorum Operum, né? Que é o livro das obras de Deus, ou divino, como queira. Mas, além desse, ela escreveu um tratado de medicina, e esse não tem, nos manuscritos, nenhum tipo de iluminura, ou seja, não foi assim uma revelação divina. A partir das observações que ela fazia, do tratamento que dentro do mosteiro ela dava aos doentes, ela começou a observar, a caracterizar as plantas, o que servia
para o quê, onde funcionava, de forma que ela fez esse tratado. Hoje, na Suíça, tem alguns hospitais que foram fundados que tratam dos doentes com essa medicina dela, né? E assim, é muito interessante, por exemplo, uma parte que ela fala a respeito de curar o doente e não a doença, que hoje a gente tem um homem tão fragmentado, né? E ela não estava preocupada, basicamente, na doença que aquele homem aparecia. Ela estava mais preocupada em ver o que causava aquela doença. Então, ela, por exemplo, no manual... Aqui, achei. Ela faz a referência à medula óssea, por exemplo. Não da forma sistemática que temos hoje, todo um tratado a respeito, né? Mas você já vê ali, e ela fala, né, que é mais precisamente do osso da bacia como a fonte de vida. As medulas dos ossos chatos, só na primeira metade deste século, né, foram reconhecidas como local onde, após o nascimento, ocorre a hematopoese, que é um nome estranho para mim, que é o processo que dá origem à formação das células, né, sanguíneas, e que hoje a gente estuda, é muito estudado, né, no caso dos transplantes de medula óssea. Ora, uma mulher, no contexto medieval, tendo uma obra dessa, sem ter estudado absolutamente nada, né, ela tem um senso crítico muito profundo, uma observação assim muito precisa do humano e das suas atuações, né? Quanto à metafísica de Hildegard, eu assim, ainda estou estudando, porque vai fazer parte da minha monografia. E eu percebo que ela está assim... Eu vou mostrar aqui a foto, que aí vocês entendem um pouco mais. Essa iluminura é pequena, não deu para aumentar, eu só aumentei uma. Essa iluminura... nós temos a Terra. Então, é um sistema geocêntrico bem calcado, talvez, no pensamento de Aristóteles, não é, professor? Mas dentro desse universo, que ela exalta o homem também, eu vou mostrar uma foto que talvez vocês até conheçam por conta de Da Vinci. Mas veja que antes de Da Vinci, ela já tinha... feito um esboço parecido, é o do homem, né? Do microcosmo. Mas vocês veem que tem um pouco, se você pegar de Da Vinci, você vê que tem todos os aspectos dela, né? Quando nossos pensamentos não são nem teimosos nem estúpidos, mas, ao contrário, são harmoniosos, costumam trazer tranquilidade e profundo discernimento. E tem um outro aqui que ela fala. No mundo é possível a pessoa fazer o bem ou o mal. Em consequência deste último, o corpo passa por muitas aflições. Daí a necessidade que ela tem dessa reeducação mental e alimentar para o corpo, né? A fim de aliviá-las, a pessoa deve, portanto, agir de acordo com o discernimento do diretor espiritual, para que não encontre apenas a amargura em lugar da doença. Ora, desse modo, ela tem uma completa visão do homem estruturado dentro do aspecto físico, então, não só no mundo, mas internamente, né? Quanto ao livro, eu só vou ler um pedaço, porque não dá para ler tudo, que é com relação a essa obra aqui, a feitura dessa obra aqui, né? Que ela faz um prefácio em que descreve como recebeu a iluminação divina. Ai, tem tantos documentos. Eu só vou ler um trecho, porque é bem mais extenso. É porque esse aqui eu mandei ampliar, né? Essa aqui é a abertura do prólogo do livro Scivias, que é uma contração do latim, que é Sci vias Dominis, né? Que é conhece os caminhos do Senhor. Então, ela escreve isso aqui.
para contextualizar o porquê da escritura, que ela não queria escrever esse livro, porque temia que dissessem que ela estava louca e tal, tinha recebido revelações. Então, Volmar, que era o secretário dela, fala com Bernardo de Clairvaux. E Bernardo de Clairvaux leva até o Papa Eugênio III o primeiro capítulo, acredita-se que tenha sido o primeiro capítulo do livro Esquives, e que é lido no sínodo, acho que é no sínodo de Treves, se não me engano. E ele acaba autorizando, manda inquirir a respeito das iluminações dela. E como é que chama, professor? É um conjunto de inquiridores, né, a respeito do que ela está fazendo. E, em vida, ela os recebe e descreve como recebe as iluminações e o conteúdo dessas iluminações. Então, o Papa Eugênio III acaba assim, dando um aval para que ela termine essas obras e escreva outras. No contexto germânico, ela assim, recebe muitos pedidos de aconselhamento a partir dessa legitimação, né, do Papa. Então, os imperadores, príncipes, nobres, comerciantes procuram-na muito em aconselhamentos, e ela os dá. Assim como também, né, chama a atenção de alguns papas e alguns prelados com relação à displicência do que eles deveriam cumprir na igreja e não cumpre, e chama a atenção mesmo, assim, de forma bem enérgica mesmo, sabe? Tem o Papa Anastácio, que ela, assim, num linguajar mais atual, ela arrasa o homem, e ele assim vai com rapapés até ela, e ela assim descarta ele por considerá-lo uma pessoa completamente fora, né, do que ela acredita que deveria a função dele exercer dentro da igreja. Bem, mas vamos ao... Achei, está aqui. Ela descrevendo essa... Ela relatando essa iluminura, né? Eis que no 43º ano de meu curso temporal, toda trêmula de emoção, vi um magno esplendor e ouvi uma voz do céu que me dizia. Esse magno esplendor, está vendo? Olha, como o céu é aberto e como isso vem até o cérebro dela, está vendo? Essas labaredas de fogo aqui. E ela descreve: ó homem frágil, cinza, podridão da podridão, diz e escreve o que vês e ouves, mas porque és tímido para falar e pouco hábil para expor e pouco instruído para escrever essas coisas, diz e escreve não segundo a boca do homem, nem segundo a inteligência de uma invenção humana, nem segundo a vontade de compor humanamente, mas segundo o que vês e ouves de celestes maravilhas vindas de Deus, segundo a vontade daquele que sabe, vê e dispõe todas as coisas no segredo de seus mistérios. O professor Paulo começou a tradução da parte... Essa aqui é só um trecho, né? E ele vai ainda fazer uma nova revisão, mas eu vou dar uma certa... Tenho ainda tempo? Só para dizer como ela descreve, como ela sente essa iluminação, né? Assim, aqui. A mim, uma luz de fogo vislumbrante, né, inundou todo o meu cérebro e, como uma chama que vivifica, mas não queima, inflamou todo o meu coração e o meu peito, tal como o sol aquece as coisas ao irradiar os seus raios sobre elas. E, de repente, entendi acerca da exposição dos livros, a saber, os salmos, os evangelhos e as doutrinas de outros textos católicos do Antigo quanto do Novo Testamento, mas não a interpretação das palavras dos seus textos, nem suas divisões silábicas, que isso ela não detinha, ela não tinha aprendido gramática, né? Então não poderia nem discorrer a esse respeito.
De fato, desde a minha infância, desde os 5 anos até o presente, senti prodigiosamente em mim a força e o mistério das visões secretas e admiráveis, e as sinto ainda. Contudo, não as manifestei a nenhum dos homens, exceto aos poucos religiosos que com ela, né, eles também empreenderam a mesma vida religiosa. Ela está falando de Volmar, que era o confessor dela, e de Bernardo de Clairvaux. Mas as guardei em silêncio. Permaneci calma até o dia em que o Senhor, por sua graça, quis que eu as anunciasse, de fato, as visões que eu contemplei. Eu nunca as percebi durante o sono, nem no repouso, nem no delírio, nem mesmo com os olhos do meu corpo, nem com os ouvidos do homem exterior, nem em lugares afastados, mas a recebi em vigília, atenta, com a mente pura, com os olhos e ouvidos do homem interior, em espaços abertos, segundo quis a vontade de Deus. Aí ela se pergunta, como seria possível isso, né? E ela responde, é difícil o homem carnal entender, né? Mas distante já a infância e alcançada a referida idade de plena fortaleza, escutei uma voz que me dizia do céu, eu, luz viva que ilumina coisas ocultas, as coisas ocultas. Ainda que visse e escutasse estas maravilhas, seja pela dúvida ou maledicência, a diversidade das palavras humanas me resisti a escrever, não por pertinácia, né, teimosia, mas por humildade, até que acabou ela adoecendo e a doença derrubou ela mesmo, e ela ficou muito mal, quase às vias da morte. Então, a voz, de novo, incisiva, diz que ela tem que escrever, e ela resolve escrever. E, à medida em que ela vai escrevendo, ela vai melhorando até recuperar, se restabelecer completamente. Bem, ela fundou 2 mosteiros. Ela mesma era abadesa, porque até então ela vivia no mosteiro em que os homens detinham poder sobre os bens, porque quando essas moças iam para os mosteiros, eles davam dote, era como se fosse um casamento, e esse dote era administrado pela igreja. E quando ela funda o primeiro mosteiro, esses bens são retirados do mosteiro de Zibodenberg, o que causa um problema financeiro bem grande, porque já tinham bastante monjas lá, e seria um desfalque bem grande, né? Então, resistem muito em deixá-la aí, mas, por fim, acabam deixando. E ela funda esse primeiro mosteiro, que é o do Rupertsberg, e depois ela funda um outro, que existe até hoje, que é em Eimbingen, né? Nesses 2 mosteiros, ela era a abadesa, então ela administrava tudo, e os 2 mosteiros tiveram assim como é que eu posso dizer? Foram bem-sucedidos, né? O que antes pensava que, como mulher, ela não poderia administrar e não saberia administrar, foi um ledo engano deles, porque floresceu e ela tinha uma economia bem estruturada. Uma abadia é quase como administrar não diria um país, mas um estado, né? Porque são possessões de terras bem vastas e tem vassalos e tudo, né? Nessa época. E ela soube muito bem administrar. Então, ela morre em 1179, muito velha, porque na Idade Média uma mulher morrer com 81 anos é um feito, né? O Aquino morreu com 49, São Boaventura. E ela não é fácil fazer um mosteiro, né? Você tem que ter engenheiros, você tem que administrar tudo isso. E ela já era velha, né? Ela não era tão jovem assim. Aos 43 ela escreve a primeira obra. Mas, olha, os 2 outros mosteiros, com quantos anos ela estava quando fundou? Quer ver? Tá aqui. O do Rupertsberg, ela fundou em 1148 e 1150, né? Ela já tinha 50 anos, né?
O outro, ela fundou... Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ela fundou aos 67 anos. Né? Você imagina você comandar com essa idade, né, numa descrença total que a mulher não era tão bem recebida, dando ordem a homens. Você imagina com 67 anos, doente, que ela sempre foi muito doente, desde criança. Então, eu acredito que a obra dela, atualmente, não deveria ser resgatada. Ali está. Por exemplo, tem um filme, Vision, que foi lançado na Alemanha. Poderia ser em outro lugar, né? Mas já vai estrear nos Estados Unidos e provavelmente vem aqui para o Brasil. Espero que venha, né? Mas eu estou tentando comprar o filme em alemão mesmo e ver se está bacana ou não, se está bem traduzido. E vamos ver o que acontece. Bem, quanto a ela, eu acho que eu poderia aprofundar mais. Nosso tempo é curto. Eu agradeço a presença de todos e obrigada. Agora passamos ao momento que está aberto para perguntas para os expositores da mesa. Tá? Se vocês tiverem perguntas, podem fazer ou escrever num papel e mandar para a mesa, que aí eu faço a leitura delas. Eu também esqueci, ainda tem um outro feito que a mulher fez. Ela inventou uma língua ignota. Eu tenho até aqui os caracteres da língua. Tem pouca coisa escrita, eu só encontrei, por enquanto, esse lexo bilíngue, né, do francês. Aqui está o alfabeto. Aqui. E também esqueci de dizer uma outra coisa, ela era musicista, as músicas delas, você entra no YouTube, né? Digita lá Hildegard von Bingen, você vai escutar até música techno, com as harmonias que ela... funk também tem, né? E ela escreveu, assim, por volta de umas 70 canções, antífonas, e assim, o coral do monastério dela era sempre ouvido e todo mundo elogiava muito, né? Acredita-se que as canções que ela fez deveriam ter inspirações divinas porque agradava a todos. E até hoje, se vocês pegarem e ouvirem as músicas dela, é uma sonoridade muito, uma harmonia muito bem marcada, muito bonita mesmo. Convido todos a ouvi-la. Dada a importância que ela também medicina teve, a palavra hematopoiesis em grego significa hemato-sangue, poiesis, produtora de sangue. Então isso é interessante saber que já no século dela, século XII, né, ela chegou a essa conclusão de que o sangue seria produzido nessa região. E nós hoje confirmamos pela ciência que é a base da medula óssea de toda a produção desse sangue, né? Bem, então só para finalizar, depois passando a palavra para a moderadora, o grupo de estudo São Tomás de Aquino, ele não se fixa em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é uma ponte de diálogo para frente e para trás, ou seja, estudar os antigos e também os modernos e contemporâneos, né? E essa mesa ela tem a intenção de mostrar a importância da Idade Média, a importância de pessoas como a Hildegard von Bingen, Boaventura, Tomás de Aquino, que produziram saberes que são atuais, que conjugam com o que nós estudamos hoje, mas o difícil acesso e também, às vezes, não raro, o preconceito, faz com que vejam a Idade Média como a Idade das Trevas, a Idade da Ignorância, quando é um período riquíssimo que justifica ser chamado período posterior de renascimento. Por quê? Porque nesse período da Idade Média são 1000 anos. Agora imagina que essas pessoas não escreveram nada. Claro que escreveram, produziram muito. Na sua maioria é escrito em latim e... diga-se de passagem que mais de um terço dessas obras se encontram inéditas, sem estudar, sem ler. Então, o grupo de estudo São Tomás de Aquino está tentando, dentro das suas possibilidades, trazer à tona os textos da Hildegard, os textos do Boaventura, textos de Tomás de Aquino e de outros autores da Idade Média, né? De modo que
todos vocês nas áreas que se encontram trabalhando, não precisa mudar da área, né? No grupo de estudos tem físico, tem químicos, tem engenheiros, tem cientistas políticos, nós temos ali um formado em cientista que participa, né? O Fagner, então, tem várias pessoas de cada um, tem gente de produção cultural, tem de cinema, que sempre faz uma ponte, né? Descobrindo na Idade Média coisas que são atualíssimas. Então, Gesta procura fazer esse diálogo, tá? Bom, agradecemos muitíssimo a paciência e a presença de todos, né, nesse momento que pudemos expor também um pouco do que a gente tem pesquisado, estudado aqui, e acredito que muitos de vocês também não tinham essa perspectiva da mística no medievo como uma área de estudo acadêmico devida, já que na nossa universidade isso não é muito comum. Tá bom? Muito obrigada a todos.